Olá, seja bem-vindo a essa live, esse momento. Eu fico muito agradecido pela sua presença aqui e começando essa fala, primeiro quero fazer alguns combinados, pedir algumas coisas para você. Eu sou Adão Moraes, sou psicólogo, sou mestre em psicologia, doutor em ciência e tecnologia ambiental. Ao longo dessa fala eu vou me apresentar um pouquinho mais, falar algumas experiências, algumas relações aí do meu trabalho com as doenças crônicas. Mas como eu disse, eu quero pedir primeiro que você fique até o final, doe um pouquinho do seu tempo, faça seus comentários, suas colocações. Então, por exemplo, alguns conceitos que eu colocar aqui, que você não entender, deixa suas dúvidas, suas perguntas, interaja aqui no canal. E também alguma crítica, de repente alguma colocação que eu colocar aqui que você não entender, que você gostaria de trazer outra contribuição, fique à vontade também. Toda a participação, toda a comunicação é bem-vinda, mas sempre lembrando, o objetivo desse trabalho é que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão passando por algum problema de saúde. E problema de saúde sério, quando a gente fala de doenças crônicas, são doenças que vão se alastrando, vão continuando ao longo da vida da pessoa. E essa pessoa precisa de ajuda. Não só ela, como seus familiares, como os próprios profissionais de saúde acabam adoecendo. Então, fique até o final, interaja, deixe seus comentários, sempre com boas intenções de ajudar, de somarmos forças. Você está aprendendo, eu estou aprendendo, todos juntos estamos aqui buscando caminhos para lutarmos por essa causa tão importante. Por isso que eu falo da jornada de habilidades sociais para enfrentar aí as doenças crônicas. E outro favor que eu estou pedindo é divulgue esse vídeo, passe para algum familiar, algum profissional da saúde ou uma pessoa que você conhece e você percebeu que esse conteúdo, que essas informações aqui serão importantes para essa pessoa. Muito obrigado por você estar aqui e vamos junto nessa jornada. Quando a gente fala de doenças de modo geral, a gente parte do princípio que alguma coisa aconteceu com o nosso organismo. Eu gosto muito dessa música, que ultimamente ela tem sido mais cantada pelos Titãs, me parece que é do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, que é o Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer de solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Bom, a letra é bonita, traz um recado, mas como aprender a viver? Existem receitas prontas, como receita de bolo, aplica isso que você vai viver melhor, que você vai ter mais saúde, vai estar mais equilibrado, vai estar com uma saúde mais plena? A gente sabe que não, é um processo, é um aprendizado. E esse aprendizado acontece no coletivo, acontece quando a gente tem uma mente aberta para aprender situações novas. Aqui eu coloco uma imagem de um garotinho aprendendo a se equilibrar e uma frase: a vida nos ensina. Mas se a vida nos ensina, por que muitas vezes a gente acaba errando tanto, perdendo tanto, saúde principalmente, porque muitas vezes repete os mesmos erros, muitas vezes complica a nossa própria saúde sem conseguir entender o recado que a vida deu ou a consequência daquelas experiências. Faz parte da vida. Eu coloco aqui, não vou fazer uma apresentação formal do meu currículo, mas eu coloco aqui quais são os meus maiores professores, quais foram os meus maiores mestres que ao longo de quase 30 anos de psicologia, nessa caminhada como psicólogo, me ensinaram um pouco mais sobre como lidar com a vida, com a saúde. Não só a saúde emocional, que é mais o papel do psicólogo, mas uma visão mais integral. Quem foram os meus maiores mestres? A graduação, o mestrado, o doutorado, a leitura formal dos livros, momentos de se debruçar num conhecimento já pronto e tentar absorver um pouco esse conhecimento. Na relação com os professores, nas relações informais, principalmente, nos corredores, nas amizades, nos colegas de trabalho, em diferentes programas. Eu trabalhei praticamente 12 anos no município de Blumenau, Santa Catarina, 18 anos em Itajaí, período de manhã em Blumenau, à tarde em Itajaí, em diferentes programas, mais voltado para o SUS e com diferentes clientelas. Iniciei trabalhando com DST-AIDS, mais tarde fui trabalhar com saúde mental
e ultimamente trabalhei com pesquisa, com coordenação e atualmente trabalho mais como profissional autônomo. Mas falando rapidamente sobre essas experiências, eu acredito que a maior experiência que a gente mais aprende mesmo, além daquilo que a bagagem da faculdade, dos livros, das convivências nos ensina, eu acredito que as maiores experiências são aquelas que tocam o nosso emocional quando a gente tem que lidar com situações familiares. E as situações familiares que fazem com que a gente tenha que rever uma série de conceitos, e muitas vezes são aqueles conceitos que a gente não aprendeu no livro, mas que tem que aprender no dia a dia. Então eu quero colocar duas situações aqui que eu precisei lidar com pessoas na situação do câncer. Quando a gente fala de doenças crônicas, a gente pode citar aí as doenças crônicas transmissíveis, como por exemplo o HIV/AIDS, que a partir do momento que a pessoa se depara com o vírus, ele vai se preparar para não desenvolver uma doença, mas ele sabe que vai, principalmente nesse momento, conviver com uma situação aí que pode afetar a sua saúde. Temos as hepatites virais, por exemplo, e as chamadas doenças não transmissíveis. E quando a gente fala das doenças não transmissíveis, vem aí as alterações de pressão, as alterações cardiovasculares e principalmente o câncer. E eu precisei lidar com duas situações de câncer. Eu coloco uma aqui do meu avô, lá em 93, eu comecei a faculdade em 91, estava praticamente no segundo ano de psicologia, conhecia muito pouco da psicologia, e meu avô, que foi uma pessoa que sempre viveu no interior, que sempre foi mais voltado para a vida do interior, conhecia pouco, praticamente não conhecia uma cidade maior, raramente ia para a cidade. De repente ele se deparou com uma alteração na garganta e começou a sentir um desconforto na garganta, procurou alguns médicos, e até que um certo dia ele foi encaminhado para fazer uma consulta em Florianópolis, praticamente 400 quilômetros da cidade onde ele morava. E para ele já foi um desconforto ter que sair da cidade dele, chegar numa cidade nova. Só que chegando na consulta foi muito bem acolhido por um profissional, um excelente profissional. E esse profissional disse para ele: olha, o senhor está com câncer na garganta e o senhor precisa fazer 59 sessões de radioterapia. Para uma pessoa que praticamente não conhecia uma cidade grande, que teve que sair 400 quilômetros da sua cidade e se deparar com uma realidade de ficar 2 meses no hospital, foi uma realidade muito dura, muito difícil para ele. E na época eu estudava praticamente 100 quilômetros longe de onde ele estava. Eu estudava em Itajaí, ele morava em Florianópolis, e eu ia todo sábado para acompanhar o acompanhamento, o tratamento dele e para ficar perto dele. E isso foi extremamente marcante, porque eu tive que lidar com uma pessoa que precisou romper muitas barreiras culturais, precisou lidar com muitas dificuldades pessoais e encarar um tratamento que há 30 anos atrás, praticamente quase 30 anos atrás, ainda era um grande tabu. Se hoje ainda é difícil lidar com câncer, com toda a tecnologia que tem hoje, todos os recursos que tem hoje, imagina para uma pessoa do interior lá, quase 30 anos atrás. E o que mais me marcou nisso foi a importância do acompanhamento familiar. A importância dele sentir que nós, enquanto familiares, não só eu como a minha família, estávamos preocupados com ele, estávamos ali com ele. E o quanto esse sábado, principalmente sábado à tarde que eu ficava com ele, foi marcante. Porque todo sábado ele sabia que ele ia receber a minha visita. Nesse período praticamente não recebeu visita de outros familiares, até por questão de distância e tal. E a família é extremamente importante. O problema é que muitas vezes o familiar, para não dizer na maioria das vezes, o familiar também adoece. E o familiar também tem alterações emocionais que muitas vezes também levam a alterações comportamentais, isolamento, falta de paciência, dificuldade para lidar com aquela pessoa doente. Então, por isso que quando eu pensei nessa jornada, falar da jornada de habilidades sociais para pessoas que apresentam alguma dificuldade em relação a doenças crônicas, eu me referi
pessoas, quem está lidando com a doença crônica e também seus familiares, porque os familiares também precisam de um suporte e, em contrapartida, o quanto é importante ter esse apoio familiar para quem está lidando com essa realidade. Uma outra situação aí mais recente foi também acompanhar a minha mãe com câncer no intestino. E foi uma outra escola, por mais difícil que seja, um outro aprendizado, que ela lá por 2013, mais ou menos, ela apresentou um desconforto no intestino grosso. E aí fez alguns exames e em 2015 existia a hipótese de que ela teria que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia existia a grande probabilidade dela ter que ficar com uma bolsa de colostomia. E para a gente evitar que isso acontecesse, meu irmão na época conseguiu em Porto Alegre um profissional com uma técnica nova, com uma técnica mais sofisticada, que não seria muito invasivo, que fez um procedimento. Na época, esse profissional cobrou em torno de 10 salários mínimos, mas a gente acreditando que ela poderia ficar boa com essa técnica nova, que não ia precisar passar pela bolsa, a gente conseguiu o dinheiro e conseguimos fazer o procedimento. Só que no período, acredito que inferior a 1 ano, os sintomas persistiram, ela continuou com desconforto e meu irmão a levou novamente no mesmo profissional e o profissional falou, não, pode acontecer, e às vezes um único procedimento não dá resultado e ela precisava passar novamente para uma segunda técnica. Novamente foi um custo mais ou menos 10 salários mínimos e eu lembro que na época ela, como pensionista do INSS, fez um empréstimo, conseguiu dinheiro para fazer o procedimento pensando resolver o problema e não precisar ficar com a bolsa. O problema foi que também não resolveu e passou um tempo, ela estava se sentindo aí já bem mal e a gente conseguiu aí um outro profissional, um especialista que poderia ser uma solução. E eu lembro que aí nós viajamos mais ou menos uns 80 quilômetros para chegar numa outra cidade, num grande consultório, num grande prédio, com um profissional bem conhecido na área, para que ela pudesse passar por uma consulta e se preparar então para um novo tratamento. Só que no momento ela ainda não tinha certeza do que ela tinha. Nenhum profissional tinha falado de uma forma mais direta para ela que aquilo poderia ser câncer. E esse profissional no momento olhou para ela e falou, olha, a senhora está com um câncer bem tomado, um câncer galopante, um câncer que nesse momento vai ter que tirar grande parte do intestino grosso, tirar todo o canal vaginal e vai ficar com 2 bolsas. Uma bolsa de colostomia e uma bolsa de cistostomia, que é para a urina. O que mais me chocou nesse momento foi a forma como o profissional deu essa notícia para ela, porque a partir desse comunicado e da forma como foi comunicado, ela saiu bem depressiva, bem para baixo e ela teve muita dificuldade para reagir e acreditar que um novo tratamento, um novo procedimento poderia dar força para ela e dar uma melhor condição de vida. E eu lembro que as palavras, a forma como o profissional falou assim, olha, não é qualquer procedimento que vai resolver, tem que ser chumbo grosso, chumbo para matar elefante. E a forma como ele falou foi extremamente difícil para ela. E isso me levou a pensar o quanto é importante a forma como o profissional passa uma orientação, passa uma informação para a pessoa no momento que ela está mais fragilizada possível. Essa comunicação ela é fundamental, porque ela pode ajudar a pessoa a fortalecer o seu ânimo, a sua vontade, a sua esperança, ou ao contrário, ela pode achar que não tem mais jeito e a partir daí deprimir. Não estou generalizando nesse processo, nessa caminhada, estou citando 2 situações familiares, tanto com meu avô como minha mãe. Nós encontramos grandes profissionais que tiveram muita sensibilidade na forma de passar uma informação na hora de conduzir esse tratamento. Mas também, infelizmente, às vezes tem muitos profissionais que priorizam mais o técnico e pouco o humano, e pouco o afetivo.
Eu trabalhei durante um tempo, praticamente mais de 10 anos, no programa DST AIDS de Itajaí, que era considerado pelo Brasil na década de 90 a capital da AIDS, e nós lutamos muito para que fosse a capital da prevenção do HIV/AIDS. E meu trabalho todo era focado em principalmente conversar com as pessoas, dar orientação, passar o diagnóstico, o resultado do exame que a pessoa estava fazendo, muitas vezes dar o resultado que a pessoa estava com HIV e dar um suporte para que ela pudesse continuar a sua vida. E na hora de fazer esse aconselhamento, eu nunca gostei muito do termo aconselhamento, que dá a ideia que é alguém que tem uma bagagem maior, que parece um velhinho ali com uma moral aconselhando a pessoa, não faz isso, não faz aquilo. Mas era um termo utilizado pelo Ministério da Saúde, tem toda uma teoria por trás justificando a importância do termo aconselhamento. A minha função no aconselhamento, a gente priorizava 3 aspectos: comunicação eficiente, tentar falar de uma forma simples, que a pessoa entenda, tentar desmistificar aquelas informações errôneas, aquelas questões que de repente a pessoa vem trazendo relacionada a preconceitos, tabus, que mais deixam ela doente. Então, dar uma informação eficiente. Segundo aspecto, a escuta ativa, procurar ouvir um pouco o que a pessoa tem a dizer. E a partir desses 2 elementos, dar o apoio emocional naquele momento que a pessoa está se deparando com essa nova realidade de vida, com essa nova situação. Então, hoje eu penso, de modo geral, podemos dizer que no Brasil, como o Brasil investiu muito nos programas DST AIDS, nas décadas de 80, 90, de 2010 também, nós aprendemos muito em como lidar com pessoas em situações bastante críticas. Felizmente hoje, quem se depara com HIV, a medicação é muito mais tranquila, muito mais fácil do que lá nos anos 80, quando só tinha o AZT importado dos Estados Unidos, que as pessoas que tinham dinheiro conseguiam importar, que não tinham acabavam morrendo. Hoje a realidade é outra, mas eu trago esse exemplo para dizer que nós, enquanto profissionais, temos que ter uma sensibilidade na forma como falamos, como escutamos, como trazemos uma informação diante de uma situação que às vezes para nós pode não ser tão séria ou tão preocupante, mas para a pessoa de repente é. E a informação ela é fundamental. Então, eu trago esses dois exemplos familiares, e até quando eu pensei nessa jornada de estar trabalhando mais a questão das habilidades sociais em relação às doenças crônicas, eu tinha pensado em focar mais as pessoas que de alguma forma lidam com alguma ostomia, com a colostomia. Meu avô ficou com a traqueostomia por um tempo. E eu lembro que um dos fatores que mais dificultou ele é que ele precisou fazer uma cirurgia muito próximo das cordas vocais. E também pela própria traqueostomia que ele tinha que ter aqui na garganta, ele praticamente perdeu a fala. E ele, com os recursos na época, ele conseguiu dar uma amenizada no tumor, mas o fato de não conseguir ter uma fala como ele conseguia antes, teve um impacto muito negativo no social e no emocional dele. E dessa forma que eu vejo que não é só o físico que a gente tem que tratar, que qualquer aspecto que comprometa o desenvolvimento da pessoa faz muita diferença na vida dessa pessoa. Então, assim, eu não estou criticando nenhum profissional, mas estou levantando aqui 2 aspectos, 3 aspectos na verdade. Nós precisamos hoje somar força para ajudar pessoas que estão se deparando com o diagnóstico de doenças que não são curáveis, doenças que não vai passar da noite para o dia, que são pessoas que lidam com doenças crônicas, principalmente aquelas com sintomas persistentes há mais de um ano. O apoio familiar, tanto enquanto profissionais, o quanto nós precisamos, principalmente profissionais da psicologia, profissional do serviço social, profissional do direito, o quanto nós precisamos dar apoio para as famílias, para os familiares, para os cuidadores, e o quanto essas pessoas têm um papel fundamental para ajudar as pessoas que estão lidando com as doenças crônicas. Em terceiro, também enquanto profissionais, a gente está sempre revendo as nossas práticas, nossas condutas, é fundamental. E um item importante aí também que hoje a gente tem que falar, que é o estresse do profissional, principalmente o profissional da área da saúde.
Profissional de serviço social, profissional da educação, todos lidam com uma demanda grande de trabalho, lidam com dificuldades que também precisam de vez em quando parar, renovar suas energias para poder seguir em frente, né? Então, essa história da minha mãe, lá no 2013, entre 2015 principalmente, eu não conhecia muito bem o termo resiliência, mas depois, fazendo um doutorado mais nessa área, eu consegui entender que ela, por um grande período de tempo, ela conseguiu ser resiliente, porque a gente lutou tanto num período para que ela não precisasse ficar com uma bolsa, ela precisou ficar com 2 bolsas, falando um português mais direto, uma para as fezes e outra para a urina. E ela conseguiu sobreviver mais um tempo, com algumas dificuldades ali. Mas me ensinou muito que a gente consegue ir adiante, ir em frente, mesmo com algumas limitações físicas, né? Então, você que está me assistindo, deixe algum comentário, em que situação que você está hoje. Você é profissional da saúde, você é familiar, ou você é alguém que está aí encontrando força porque o seu médico falou que você tem uma diabetes e que essa diabetes não tem cura, tem tratamento, e que a partir de agora você vai ter que cuidar sempre com a sua alimentação, sempre aí com até mesmo o controle da diabetes. Ou de repente aí até uma hipertensão. Tá, mas agora eu tenho pressão alta, cheguei a uma idade aí que eu vou ter que estar verificando a pressão o tempo todo. Sim, você está com uma situação crônica que, se não cuidar, ela pode comprometer. Deixe seus comentários aí, por favor. Você já conhecia o termo resiliência? O que quer dizer essa palavrinha? É uma palavra que no dia a dia ela não é tão comum, ela é mais utilizada para a psicologia hoje, pela psicologia, mas se a gente pensar numa mola, uma mola de aço que se bota um peso em cima dela, ela fica achatada, quando se tira o peso ela volta ao seu estado normal, pode-se dizer que é um material que tem uma boa resiliência. Agora, se você pega uma mola de latão, tira aí a brincadeira que a gente fazia, tira a mola do caderno, aquela mola de latão, e bota um peso em cima dela, quando se tira o peso ela não volta ao normal, ela fica achatada. E a psicologia se apropriou desse termo aí da física, que algumas pessoas passam por situações difíceis, às vezes perde familiares, perde bens materiais importantes, passam por um momento de desconforto, mas se fortalece e toca a vida adiante. E outras pessoas, às vezes, uma situação não muito grave, derruba, faz com que elas fiquem abatidas, que elas não têm força para lutar. Aí são pessoas pouco resilientes, né? Eu tive a felicidade em 2016, aliás 2011, conhecer uma orientadora fantástica na Univale, aqui em Itajaí, chamada professora Rosemary Marenzi. E eu conversando com uma amiga que me deu muita força para fazer o doutorado, e ela, vamos fazer o doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental em Itajaí. E a Mary, que uma professora que trabalhava bastante já com orientação de doutorado, quando eu cheguei para conversar com ela, meio assim, mas eu sou psicólogo, sou da área da saúde, vou procurar uma área ambiental, ela me disse assim, eu estava esperando um psicólogo para me ajudar a trabalhar percepção, resiliência e adaptação da população de Itajaí em relação a 2 grandes inundações. Isso, quando eu falei com ela, foi em 2012. E a população de Itajaí e Santa Catarina passou por 2 grandes inundações, 2 grandes enchentes em 2008 e 2011. E aí eu comecei a estudar e defendi a minha tese de doutorado em 2016 com o termo percepção, resiliência e adaptação dos moradores de Itajaí em relação às inundações. Mas por que eu estou trazendo esse termo? Porque isso ficou para a minha vida. Eu sempre penso, tudo depende, por mais difíceis sejam as situações, depende como nós a percebemos, depende como nós interpretamos a realidade, que isso nos dá ou não resiliência para que a gente possa se adaptar para lidar com essa nova situação. Então, percepção, resiliência e adaptação é a minha grande tese aí que a gente tem que estar desenvolvendo o tempo todo, seja qual for a situação de saúde, né? E sou muito grato à minha grande professora e eterna professora Rosemary Marenzi. Uma outra grande história de resiliência e de superação foi do Milton Erickson. O Milton Erickson, no campo da psicologia, praticamente todos os psicólogos conhecem bastante ele.
Porque o Erickson, lá na virada do século, lá em 1901, ele nasceu em 1901, lá em 1918, eu estava com 17 anos, ele contraiu poliomielite. E tudo dizia que o Erickson não iria sobreviver. E conta a história, tem um relato dele que ele disse que ele ouviu os médicos falando para a mãe dele que no outro dia ele já não estaria vivo. E ele ficou muito indignado como é que os profissionais poderiam dizer para a mãe dele que não ia sobreviver. E aí tem um relato dele que a mãe chegou no quarto toda transtornada e ele falou assim: mãe, muda a minha cama com dificuldade para falar, dificuldade para se locomover, dificuldade para falar. Pediu para a mãe dele mudar a cama de modo que ele pudesse olhar, tinha uma penteadeira, um móvel no canto do quarto, com um espelho, de forma que no outro dia ele pudesse olhar para o espelho e ver o nascer do sol. Porque ele não queria partir da vida sem ver o nascer do sol. E a partir daí, no outro dia, ele passou um período de coma e tal, mas ele com muita força, com muita resiliência, para mim um grande exemplo de resiliência. Ele foi um dos maiores profissionais na área da psicologia, da psiquiatria, desenvolveu uma teoria fantástica de hipnose, chamada hipnose naturalística. Deixou um grande exemplo. E se ele fosse escutar o que falaram para ele, ele nunca teria andado, não teria desenvolvido toda a vasta teoria que ele desenvolveu, a vasta contribuição que ele deu para a psicologia. Mas com muita força de vontade, ele deixou seu nome na história e hoje nós psicólogos podemos contar com um grande trabalho dele na área aí do comportamento. Eu coloco outros questionamentos, então: o que eu penso sobre a vida, qual a minha visão de mundo, aquilo que eu estava falando, qual é a minha percepção da realidade, o que eu penso da minha vida aqui para frente, vai ser o quê? O que eu vou fazer com ela? Eu tenho uma outra grande contribuição que eu sou muito grato. Há mais de 15 anos eu acompanho a professora e mentora Maria Agnês Figueiredo. Aqui eu fiz um print de um vídeo dela no YouTube. Quem quiser conhecer mais sobre o fantástico trabalho dela, só digitar a Ciência do Pensar no YouTube que vai aparecer os vídeos dela. E a professora Maria Agnês, ela fala muito de Deus, de espiritualidade, mas de uma forma muito lógica. Ela é muito racional, muito pé no chão. E através dos ensinamentos dela, eu entendi, e hoje eu tenho plena convicção, que quando a gente só trata só o biológico, muitas vezes pode ser a medicação mais cara, mais forte, mais sofisticada, pode ser a melhor ou a maior quimioterapia, mas só tratar o biológico e não ver outros aspectos da vida, outras dimensões da vida, a gente vai estar sempre vendo o ser humano de uma forma fragmentada. Por isso eu gosto muito do conceito, quando se fala de saúde, do conceito biopsico-sócio-espiritual. Existem outros conceitos de outros teóricos parecidos com isso, mas resumindo um pouco, nessa figura que eu coloco aqui, se a gente pensar em azul mais escuro, o espiritual abrangendo tudo, não estou falando de religião, não estou focando para as crenças pessoais de cada um, mas num sentido maior, entendeu? Espiritual com uma energia maior da vida. O social, no segundo aspecto aqui, quando a gente tem fé, acredita em algo, acredita que a vida vai mudar e a gente interage com as pessoas, a gente tem força para interagir com as pessoas. Isso influencia no nosso psíquico, no nosso emocional, e com certeza isso tudo vai repercutir no nosso biológico. E hoje a neurociência tem uma série de estudos aí mostrando. Pensamento vai gerar uma série de reações neuroquímicas que vai propiciar uma alta ou uma baixa da imunidade. Pensamentos, vivências, emoções estão intrinsecamente, intimamente ligadas ao nosso biológico. Se olhar só por o ponto de vista biológico e não olhar o psicológico, o social e o espiritual, a tendência está cada vez mais gastando com remédios caros, cada vez mais agravando os sintomas de doença. Se olhar do outro lado, do outro aspecto, me encontrar espiritualmente, me encontrar socialmente, psicologicamente, o biológico vai de alguma forma melhorando. Também tenho a grata satisfação de trabalhar com a doutora Fabiana de Barba e o doutor Francisco de Barba, esse casal que está aqui, e eu coloquei ali: somos todos energia. No ano de 2001, eu estava saindo do mestrado, fiz o mestrado em psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina,
E eu ainda era muito cético para algumas coisas, muito crítico para algumas coisas, mas na época minha esposa começou a fazer uma pós em medicina tradicional chinesa, em acupuntura. E através do que eu acompanhei com ela, muito aprendi com ela, ela é enfermeira, e na caminhada dela, com esse olhar mais também para a energia, eu entendi que nós somos energia e que as nossas energias se desorganizam. E aí, a partir de 2006, 2007, comecei a trabalhar com a doutora Fabiana, que é essa pessoa que eu estou colocando aqui, que estudou muito no Laboratório de Neurociências da Universidade Federal de Santa Catarina, fez o mestrado, o doutorado dela mais voltado para a área da medicina tradicional chinesa, do tratamento do câncer, das práticas, hoje as chamadas PICs, práticas integrativas e complementares. Hoje ela é uma das consultoras do Ministério da Saúde nessa área. E também aprendi muito com o Dr. Francisco de Barba, que apesar da visão dele médica, ele tem uma visão muito aberta, muito ampla, no sentido de que o cuidado com a medicação, a forma como vai passar uma medicação e também dos aspectos aí da psiconeuroimunologia. Aqui está uma foto nossa aqui da equipe, aqui da clínica, da Integrativa Med, numa reunião de equipe, numa reunião administrativa. Tenho a honra de trabalhar com essa grande equipe e nós temos aqui um centro de pesquisas e de formação também. Bom, dito isso, essa introdução, eu quero falar um pouquinho então sobre o PDF que eu desenvolvi, que eu coloquei aqui como título: Jornada de Habilidades Sociais para Pessoas com Doenças Crônicas, Familiares e Profissionais Afins. Se você não baixou ainda esse e-book, tá? 40 páginas praticamente, tem uma descrição aqui no vídeo. Baixa, deixe seus comentários, faça sua leitura, deixe as suas críticas, que tudo será muito bem-vindo. Eu coloquei essa foto dessa borboleta, porque também na psicologia a borboleta tem uma simbologia muito forte para nós, ela é extremamente importante. E também quando a gente fala de resiliência, de superação, eu sou apaixonado pela história das borboletas monarcas, que segundo a ciência, elas sobrevoam no seu ciclo de vida mais de 4.000 quilômetros. Será que a gente consegue pensar uma borboleta tão leve no ar, tão pequenininha, conseguir fazer uma trajetória dessa? E aí eu fico pensando, eu nos meus 53 anos de vida não sobrevoei 1.000 quilômetros ainda, não conheço uma cidade mais distante de 1.000 quilômetros. E uma borboleta sobrevoa mais de 4.000 quilômetros. Então a gente tem que aprender muito com a natureza também, né? E eu coloco na introdução do PDF, lá do e-book, também uma reflexão em relação ao rio, que é uma história aí do conto popular que fala que por mais obstáculo, por mais dificuldade que o rio encontre, ele sempre vai contornando os obstáculos. Se a água está fluindo, se bota uma pedra, ela vai contornar pelos lados e vai adiante, né? E aqui eu coloquei duas fotos, então. Imagina um barquinho à vela lá no meio do oceano. Se não tiver ninguém no leme, o vento sopra para um lado, ele vai para o outro e assim vai. Não tem um norte, não tem uma rota. Mas se alguém está ali manejando as velas, direcionando onde ele quer chegar, direcionando o seu rumo, com certeza, com mais tempo ou menos tempo, vai chegar lá. E isso acontece com a nossa vida também. Quando a gente perde o controle dela, ou perde a habilidade de controlar o nosso leme, as doenças tomam conta. Então eu quero falar agora, voltando aqui um pouquinho do e-book também, eu coloquei esse instrumentozinho bem simples, chamado a Roda da Vida. E eu não conheço o autor, pesquisei na internet, em português, em inglês, eu não sei quem é o autor. Tem muita gente utilizando a Roda da Vida, mas quem desenvolveu, que teve essa ideia, se alguém conhece, se alguém sabe de quem é os direitos autorais, a teoria da Roda da Vida, por favor, coloque os comentários aqui, até para eu fazer justiça para a pessoa. Mas eu gosto muito dessa teoria, porque vamos pensar assim, voltando a algumas coisas que eu já falei. Nós somos energia, nós adoecemos, muitas vezes nós perdemos o controle, muitas vezes nós nos isolamos, mas a vida tem que estar fluindo. E quais aspectos a vida precisa fluir?
dimensiona que ele coloca algumas fatias nesse gráfico, na qualidade de vida, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, nos relacionamentos. Mas vamos fazer uma análise, e eu convido você que está com o e-book aí, que conseguiu imprimir essa página, ou se não, faz essa análise detalhadamente. Como é que está a nossa vida hoje? O que está fluindo? Voltando ao exemplo do rio, consegue contornar as pedras para chegar no seu destino, que é o mar. Como a tua vida está fluindo hoje? Se eu fizer aqui uma comparação, então se eu der uma nota de 0 a 10, saúde e disposição, vamos dizer que essa pessoa colocou 3, de 0 a 10 considera que a saúde está ruim. Saúde estando ruim, não está conseguindo disposição para tocar em frente. Colocou 6 no desenvolvimento intelectual. O que é desenvolvimento intelectual? Vamos pensar assim, no momento que tudo muda, que a ciência está aí cada vez trazendo inovações, novos conhecimentos. Vamos dizer que essa pessoa aqui, ela parou no tempo, não gosta de estudar, não gosta de ler um livro importante, não gosta de fazer um curso, se isolou mais no desenvolvimento intelectual. E aí, ainda ali no aspecto pessoal, equilíbrio emocional, ela deu 2, aquela pessoa que está muito nos altos e baixos. Como diz a professora Maria Agnese, que eu citei lá do canal dela, do Ciência do Pensar, tem gente que toma remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar. Hoje, se a gente for analisar, tem tantas pessoas aí com alterações de depressão, se isola, de repente está num pico de ansiedade, e não é bipolar, mas a ansiedade tomando conta. Então, se essa pessoa no equilíbrio emocional deu 1, 2, comprometeu. Realização e propósito. Quantas pessoas perdidas? Quando eu coloquei do barquinho a vela que tem um rumo certo. Quantas pessoas hoje sonham com uma coisa, amanhã com outra, começa um projeto, não termina. E aí quando se depara muitas vezes com um diagnóstico de doença, ele também abandona tudo porque acha que não vai conseguir realizar nada. Então vamos dizer que essa pessoa deu 4 na realização e propósito. Recurso financeiro. A gente pode culpar meio mundo, né? A situação, a inflação, a política, o consumismo, mas quantas pessoas que de repente estão extremamente estressadas, ansiosas porque o financeiro está todo desorganizado. Vamos dizer que essa pessoa deu 5. Contribuição social. Na minha correria não sobra tempo para fazer algo para o social. Eu não consigo fazer nenhum trabalho de caridade, não consigo parar um pouquinho para ajudar alguém. Aquilo que eu faço eu acho que é mais para minha sobrevivência, mas as pessoas na minha volta não se beneficiam com isso. Então vamos dizer que essa pessoa deu 4. E aí ele entra, saindo do campo profissional, ele entra na questão relacionamentos. Relacionamento familiar, muita correria, a gente conversa pouco, a gente não tem muitos lazer junto, muitos momentos junto, deu 6. Desenvolvimento amoroso. A gente convive junto, mas amor que é bom já acabou há muito tempo. Vamos dizer que a pessoa deu 2. E eu sempre gosto de fazer uma reflexão, que quando a gente fala de desenvolvimento amoroso, a gente pode pensar eu com outra pessoa ou eu comigo mesmo. Deixei de me amar faz muito tempo. Isso é o básico da psicologia. Mas eu já não olho no espelho faz muito tempo, dá uma nota lá embaixo. Vida social. Não gosto de sair, não gosto de conhecer gente nova, não gosto de movimento social. Não 4. Criatividade, hobby e diversão. Qual a importância de vez em quando parar para fazer algo divertido, algo que dá para descontrair um pouco, para desfocar um pouco da correria do dia a dia? Não, eu não tenho tempo para isso, meu dia a dia é trabalho. Vou dizer que a pessoa deu 6. Plenitude e felicidade. Com todas essas notas baixas, como é que a pessoa vai dar uma nota alta para dizer que a vida está plena, está se sentindo feliz? Deu 3. E para a espiritualidade, não tenho fé em nada, não acredito mais em nada, deu 4. Bom, vamos dizer que a pessoa deu essas notas e aí deu esse gráfico. Olha como ficou a linha em azul aqui no meio. Será que uma pessoa que tem um sistema de vida assim, vamos pensar que tudo é energia, tudo tem que fluir, por isso a roda da vida. Será que essa figura consegue girar do jeito que está nesse desequilíbrio todo? Infelizmente não. E aí há necessidade da pessoa repensar todos os aspectos, buscando principalmente maior equilíbrio, mais equilíbrio na sua vida.
Bom, no e-book eu coloquei também algumas questões, e aqui eu estou colocando o tópico 4 e o 5, obstáculos que dificultam a fluidez da vida, as barreiras que limitam as nossas ações. Então, assim, se você nessa avaliação percebeu que a sua roda da vida está equilibrada aqui, de repente o tópico 5 aqui não faz muito sentido para você. Mas de repente você pode até olhar, não, muitos aspectos aqui na questão profissional, está indo bem, na questão do relacionamento, mas no meu pessoal não está legal. Você dá umas notas lá embaixo, pode perceber que uma nota baixa vai dificultar toda essa figura. Por isso que a vida tem que estar mais ou menos em equilíbrio. E eu citei aqui esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não é um livro específico de psicologia, também não é um livro de autoajuda, e o autor deixa bem claro isso, mas ele coloca tópicos muito importantes para a gente fazer uma reflexão de como poderia organizar um pouco melhor a vida. E nesse livro eu tirei alguns tópicos aqui sobre essas barreiras, né? E uma das barreiras que ele coloca é o medo e a insegurança. Será que medo e insegurança são palavras meio que sinônimas? Será que ele está falando a mesma coisa? Ou será que medo é uma coisa e insegurança é outra? Como você entende na sua vida? Teve situações que você se isolou, deixou de lutar por um projeto em função do medo? Ou a insegurança no dia a dia faz você se fechar mais? Deixa um comentário aí, o que você pensa sobre isso. E aqui também eu peguei uma música do Lulu Santos, uma música antiga, que é da pessoas que são da minha época, a juventude aí talvez não conheça muito essa música, que é Como uma Onda no Mar, que ele coloca nada do que foi será do jeito que já foi um dia, tudo passa e tudo passará, a vida vem em ondas como o mar, né? O mar nunca está totalmente parado, não pode, por mais calmo que seja, sempre as ondas estão se movimentando. Mas se de repente a gente não consegue lidar com as mudanças da vida, a gente está sempre esperando uma calmaria da vida, a gente não se adaptou para lidar com as mudanças que não estão no script, que a gente não se preparou para ela. Então essa música é bem significativa. E principalmente o pessoal que tem um pouco de conhecimento da terapia comunitária, essa música é bem conhecida na terapia comunitária. No meu 3º dia de live, na quarta-feira, eu vou falar um pouquinho da terapia comunitária e o quanto ela é fantástica para ajudar esses aspectos todos na forma coletiva. O segundo aspecto que ele coloca é o imediatismo, eu quero isso agora. E eu coloquei essa imagem, aqui está conectado, está plugado, né? Tem um celular e uma internet plugada. Nós vivemos na época da internet onde tudo acontece rapidamente, imediatamente. Antigamente se colocava uma carta no correio e se aguardava para a resposta. Hoje não, a gente mandou uma mensagem, a gente já quer que a resposta já chegue agora. E o quanto isso traz de impacto negativo para a saúde, o quanto isso contribui para que o nosso corpo muitas vezes não consiga acompanhar o que a nossa mente quer. E um outro aspecto que ele coloca é a culpa e a condição de vítima, vitimização. Eu coloquei essa imagem, a pessoa parece que está amarrada, né? Está amarrada pelos pensamentos dela, está amarrada por aquilo que ela sente a respeito dela ou pela culpa que ela está projetando em alguém. Vou passar para o vídeo não ficar muito longo, para essa live não ficar muito longa, eu vou passar meio por cima esses aspectos, mas estou reforçando, leia o que eu coloquei lá no e-book, faz os seus comentários, diz o que você pensa a respeito. E aqui ele fala também da desesperança. Amanhã, no meu 2º dia de live, eu vou falar um pouquinho da terapia de aceitação e compromisso. E ela busca um pouco, na terapia de aceitação e compromisso, essa questão da desesperança. Eu coloquei aqui um labirinto. Tem pessoas que literalmente se sentem num labirinto, não vê saída, parece ter um paredão na frente, não consegue ir adiante, ir além. E o impacto que isso gera para o sistema imunológico é complicado. Pessoas que de repente se deparam com uma situação de saúde, está com a dor, está com uma limitação física e perdeu a esperança, sem não encontrar uma luzinha no final do túnel, algo para se agarrar, algo para lutar, a imunidade não melhora e o corpo vai sentir o reflexo disso. Falta de equilíbrio na vida, que tem uma pessoa fazendo yoga de cabeça para baixo na praia. Equilíbrio não é necessariamente a gente chegar nesse ponto. Que bom que todos nós conseguíssemos ter essa saúde de poder ficar de cabeça para baixo na praia, fazendo yoga, olhando o mar de outro ângulo.
mas equilíbrio também implica em todos os aspectos. Voltamos lá para a roda da vida. Equilíbrio nos aspectos relacionamentos, profissional, emocional, assim por diante, né? O que eu vou lucrar? Como eu lido com os valores? O que eu busco na vida em termos de valores? E eu peguei essa imagem que para mim é muito marcante, que é uma cédula, é uma nota com a imagem de Gandhi. Quais os valores que o Gandhi passava? Da benevolência, da pacificação. Quais os valores que muitas vezes as pessoas buscam quando pensam em dinheiro, em lutar por alguma coisa que financeiramente vai lhe fortalecer, mas que em função disso perde outros valores. A terapia de aceitação e compromisso também trabalha muito essas questões aí. A ânsia de ser compreendido. Aqui está uma pessoa nessa figura com um tênis de uma cor e outro do outro. Quanta coisa eu faço muitas vezes para ser visto, para ser aceito, para ser compreendido, e muitas vezes eu me sinto isolado. Muitas vezes no meio da multidão eu me sinto sozinho. O que isso traz para a minha saúde? E aqui completando também o conflito e as diferenças. Eu lembrei do patinho feio, né? Às vezes a pessoa no fundo é um cisne que tem tantas habilidades, tantas belezas, mas se sente o patinho feio. Também está lá no e-book a descrição. Bom, caminhando para o final então dessa nossa fala, eu coloquei todas essas questões e gostaria que você desse uma pensada. Então, analisando, o que será que esses tópicos ali que ele coloca interferem na minha saúde, faz com que lá a roda da vida esteja com uma figura hoje bem comprometida, a minha roda da vida não está fluindo. Será que é o medo, a insegurança? Será que é o imediatismo? Será que é a culpa, que eu não aceito as coisas, que eu projeto nos outros? Perdi a esperança, perdi a falta de equilíbrio. Os valores que foram me passados ao longo da vida em relação ao que eu vou lucrar, o que eu vou ganhar, fez com que eu perdesse uma série de outras coisas, de valores que às vezes não são tão tangíveis, tão objetivos. Sempre tive que lidar com a exclusão, dificuldade de ser aceito, de ser compreendido. As lideranças hoje, os conflitos hoje para lidar com as diferenças. O que isso hoje tem repercutido na minha qualidade de vida? Seja eu um profissional, seja eu um cuidador, seja eu alguém que estou passando hoje por uma doença crônica. E estou colocando algumas questões aqui também que eu gostaria que você pensasse um pouquinho, deixasse seu comentário aí. Então, por exemplo, o que são habilidades sociais? A psicologia tem vários conceitos, vários autores. No Brasil temos autores bem conceituados que falam sobre habilidades sociais, mas para você, o que é habilidades sociais? E qual a relação entre doenças crônicas e habilidades sociais? As doenças crônicas interferem, dificultam, comprometem as habilidades sociais? Ou vem antes? Aliás, as habilidades sociais comprometidas ao longo da vida fazem com que chegue uma hora o corpo acabe apresentando as doenças. E como a psicologia pode ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais e, consequentemente, numa saúde mais plena, num fortalecimento aí, independente da situação que a pessoa esteja vivendo. O que hoje nós temos aí na chamada psicologia terceira onda, terapias cognitivas, o que nós temos aí, como eu falei antes, da terapia de aceitação e compromisso, temos a psicologia positiva, temos a terapia do esquema. Essas abordagens, o que podem trazer no sentido de não só mostrar as dificuldades que as pessoas têm, mas também trazer algumas ferramentas que ajudem as pessoas a lidar com essas dificuldades. Então, isso tudo dessas novas abordagens aí do que a psicologia tem a oferecer, eu vou estar falando na minha segunda live de amanhã. E no terceiro dia eu quero falar um pouquinho mais sobre a terapia comunitária. Então, quando eu falo terapia de aceitação e compromisso, terapia do esquema, psicologia positiva, eu estou falando em abordagem mais voltada para o individual. O que dá para fazer no aspecto mais individual. E a terapia comunitária, ela é fantástica porque ela traz muito metodologia, recurso para trabalhar com grupos. E vamos pensar assim, pessoas que às vezes estão passando pela mesma dificuldade, que se sente isolada, que se sente sozinha, pode se beneficiar se elas tiverem um espaço, mesmo que online, para trocar as suas dores, trocarem
as suas habilidades, o que já fizeram para lidar com a situação, que melhoras conseguiram, o quanto a terapia comunitária pode agregar, pode ajudar. Então, segunda e terceira dias de live eu vou estar falando desses tópicos. Eu espero que você participe, que você também me faça um grande favor, divulgue esse vídeo para outras pessoas. Se você sabe de alguém que de repente está aí com um problema de saúde, está lidando com uma realidade não muito legal, divulga esse vídeo e vamos fortalecer. Eu sempre gosto de lembrar uma fala que o Dr. Adalberto Barreto, que é um grande psiquiatra que desenvolveu já há mais de 30 anos a terapia comunitária, ele sempre diz: uma varetinha sozinha pode quebrar, mas um feixe fortalece e não quebra facilmente. E ele desenvolveu o projeto 4 Varas lá no Ceará, que é bem conhecido, que ajudou já muitas pessoas. Então, conto com você para me ajudar na divulgação desse vídeo, nos seus comentários, e estar participando aqui comigo nessa jornada que eu estou chamando de Jornada de Habilidades Sociais para lidarmos com as doenças crônicas. Enfrentarmos as doenças crônicas aí nesse período, mesmo que a pandemia queira complicar um pouco a nossa saúde, mas nós temos aí como buscar força, tanto no individual, no coletivo, para lidar com as situações todas. Muito obrigado, eu espero você amanhã, novamente nesse mesmo horário, no canal aqui do YouTube, para falarmos sobre esses aspectos que eu mencionei agora.